Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você tá vendo esse vídeo. Começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, pra quem não me conhece, eu sou o Leonardo Santiago, aqui vou fazer o padrão, reagir à coletiva de Thiago Carpini. Vamos ver o que ele tem a dizer após Fluminense 1, Vitória também 1. Eu tenho muito o que falar sobre esse jogo, então 8h30, espero você, tá? No pós-jogo, 8h30 da segunda-feira, final aí de feriadão. Galera meio na ressaca, mas vem pra live. Ou quem não bebe também na ressaca de ter que voltar a trabalhar, não necessariamente na ressaca com relação ao álcool, né? Lembrando, mais uma vez, que o Canto Rubro Negro está com ação para levar um torcedor com absolutamente tudo pago para Cerro Largo e Vitória no Uruguai por apenas R$20. Passagem, alimentação, hospedagem, ingresso, tudo pago. A ação é até dia 30 de abril, você precisa seguir as regras aqui, ou se cadastrar no link da SeguroBet, depositar no mínimo R$20, entrar no grupo do Telegram e depois você vai clicar em participar, vai fazer o seu cadastro no site e pronto, você estará concorrendo até dia 30 de abril. Já pensou? A gente teve a emoção agora de um gol no Maracanã empatando o jogo aos 44 do segundo tempo. Ano passado foi Zé Hugo e Janderson aos 44 também do segundo tempo vencendo o jogo. Já pensou você com tudo pago para ver um jogo dessa emoção no Uruguai? Um Cerro Largo e Vitória, com Vitória vencendo no Uruguai, encaminhando a classificação na Sul-Americana. Já pensou? Se eu fosse você, eu não deixava de participar. O link tá no comentário, também tá na descrição, tá no comentário fixado. Acabou o react, você clica no link, tá lá no Instagram também do Canto Rubro Negro, na bio, tá no story, tá em tudo que é lugar. Vamos que vamos. Se eu fosse você, eu não deixava passar, beleza? Lembrando, um recado importante também, mais uma vez, que a GolCase, rapaziada, está com um desconto maior. O desconto do cupom GOLVITORIA agora é de 10%. Achei, tava procurando banner aqui. É de 10%, galera. Tem garrafa térmica, tem copo térmico por R$ 79,90, duas capinhas por R$ 49,90, ou seja, cada capinha sai R$25. E o desconto agora é de 10%, não é só de 5%. Então escaneie o QR Code, entre no site da GolCase e use o cupom GOLVITORIA para garantir seus produtos de muita qualidade da GolCase. Todo mundo que compra fala bem. Vamos ouvir Thiago Carpini após Vitória 1, Fluminense 1 no Maracanã, um pontinho fundamental para a sequência do campeonato. Muito importante esse ponto, vamos lá. Entrevista coletiva, treinador Thiago Carpini, após o empate entre 1-1, Vitória e Fluminense no Maracanã. Boa noite, professor Eduardo Machado, da TV Vitória. Parabéns pelo resultado super importante fora de casa na nossa jornada no Brasileirão. Eu queria que você falasse um pouco sobre a postura do Vitória, porque são já 2 jogos fora de casa, uma vitória dentro de casa contra o Fortaleza, mas os 2 fora de casa, buscando um empate com muita convicção do que está sendo feito, não só do corpo técnico, como também dos jogadores que estão em campo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, boa noite. Eu acho que a gente tem encontrado um caminho, né? É claro que existem os deslizes, os tropeços, as derrotas, mas a gente tem a convicção naquilo que está sendo proposto. E esse nível de intensidade, de entrega, de competitividade é o que se espera, né? Acho que foi. Isso é verdade. Olha que o time tá morto fisicamente, tá cansado. Não sei se ele vai falar sobre isso na coletiva, mas o time tá morto e mesmo assim tem muita entrega, muita vontade. Foi um comportamento já adotado desde a nossa retomada do ano passado. Então valorizar muito, né? Um adversário que daqui um mês vai estar no Mundial, fora de casa, no Maracanã. Atlético Mineiro da mesma maneira, um adversário dificílimo, né? De muita capacidade individual e coletiva. E a vitória dentro de casa contra o Fortaleza, então é um recorte importante, né? Já são, contando o jogo da Argentina, são 4 jogos com uma logística pesada, com adversários de altíssimo nível, e a gente conseguir estar sempre buscando os pontos, né, necessários aí para nossa caminhada. É só o começo ainda, mas a gente está muito otimista com o que está sendo construído e ciente também das evoluções que são necessárias. Gabriele Gomes, do Globo Esporte. 4 jogos de invencibilidade. Saiu. Verdade, 4 jogos sem perder. O último foi o Flamengo, né? A gente empatou com o Defensa, empatou com o Galo, ganhou do Fortaleza e empatou com o Fluminense. Verdade. Da zona de rebaixamento. São fatores que animam o grupo para o jogo de quarta-feira pela Sul-Americana. Gostaria que projetasse essa partida contra o Cerro Largo. O bom momento sempre anima, a vitória sempre traz um conforto, né? E esse que é o nosso cuidado. O conforto também não pode ser demais. Essa questão de estar fora da zona do rebaixamento, claro que visualmente, no aspecto emocional é importante, mas nós precisamos estar fora dessa zona de rebaixamento na 38ª rodada. Ano passado a gente conseguiu a permanência na 36ª, 37ª Sul-Americana. Espero que a gente
sofra menos esse ano, a gente vai trabalhar muito para isso, mas a gente sabe o nível e a dificuldade da competição. E a minha preocupação é grande em relação à nossa sequência, não só o que foi feito, mas a que vem pela frente. Uma sequência também muito dura, difícil, e que entra agora também algum aspecto físico para o jogo do Cerro Largo. Eu acho que alguns planejamentos que nós temos internamente, que nós vamos discutir isso a partir de amanhã com o corpo técnico, com a diretoria, e essa conta física ela vai chegar, né? Nós vamos completar quarta-feira a 30ª partida na temporada, e com esse nível de entrega dos atletas é humanamente impossível, né, exigir todo esse comportamento, todos esses jogos. Então essa é a nossa preocupação, mas contra o Cerro Largo a gente espera voltar para nossa casa com uma vitória na Sul-Americana, vamos trabalhar para isso, competir bem, ver o que nós temos de melhor para o jogo de quarta-feira. Pra mim ele vai com o time misto. Já falar sobre isso no pós, tá? Eu seguraria uns 5 ou 6 também, mas no pós a gente conversa sobre isso. Ah, Léo, mas eu quero ganhar a Sul-Americana. Eu também quero ganhar a Sul-Americana, é óbvio. Só que a conta no brasileiro é sempre mais cara porque são 100 milhões no orçamento, né? Reinaldo Oliveira, do canal do Interativo. Carpini, queria entender, e o torcedor também questiona, porque o atleta Felipe Cardoso, que foi contratado na última semana na janela dos estaduais, segue sem ter chances e sem ser relacionado. Ele vai ser igual a Pablo, que teve pouquíssimas oportunidades desde o ano passado e acabou sendo emprestado? Se ele vai ser igual ao Pablo, eu não sei. O treino escala e o jogo sustenta. O dia a dia ele tem evoluído. É um atleta que foi um pedido nosso. Eu não gosto de usar a palavra aposta, mas é um jovem que vem evoluindo nos comportamentos, vem entendendo o que é o Vitória. Talvez no início ele sentiu um pouco a chegada ao Vitória. E hoje é um atleta que vem numa evolução, mas num critério meu ele está no final da fila. E quando chegar a oportunidade dele, ele vai ter. Se ele vai ser igual ao Pablo ou não, eu não sei. Mas eu preciso que ele entregue e evolua mais, como ele tem evoluído, para que ele possa começar a ter as oportunidades. Nós trouxemos pelo que ele fez, mas a gente não tem a obrigação de colocá-lo. É merecimento. Ou seja, não treina bem o suficiente para Carpini, né? Tássio Caldas, do canal do VG. A galera vai falar, mas fulano treina, mas ciclano treina. Pois é, eu só tô falando que Carpini trouxe. No primeiro tempo, o Vitória sofreu com o domínio do Fluminense, muito por causa das aproximações dos atletas adversários, que deram opção para a troca de passes. Já na segunda etapa, com a entrada do Ronald, percebi que você tentou meio que espelhar o time do Fluminense, fazendo com que o Vitória fizesse o mesmo trabalho com as bolas nos pés. Pensando nisso e no Não espelhou não. resultado do jogo, o que você enxergou de proveitoso nessa partida e como pensa em usar esse aprendizado na partida de hoje para o jogo do Cerro Largo? Então, na verdade, eu não espelhei, não teve nada disso. O Ronald entrou fazendo a função diferente do que ele fez no último jogo, mesmo porque o Fluminense vinha num 4-2-3-1 e ele queria tirar o entrelinhas, né? Tirar espaço dos volantes ali nas costas, estavam caindo direto por ali. Do que eu vi na hora me pareceu isso. Nós jogamos num 3-3, né? Então o Ronald ocupando um pouco mais o corredor pelo lado esquerdo, e em alguns momentos até ele fazia um lado a lado com o Baralhas, mas não teve espelhamento algum. Essa não foi a nossa leitura, nem o que eu pensei para o jogo, mas o Ronald ele deu sim a dinâmica necessária, mas não foi só a entrada do Ronald, foi também, é o segundo jogo que ele entra de novo muito bem, e a gente fica feliz com essa recuperação dele, porque no dia a dia a gente sabe o quanto ele tem trabalhado para evoluir nos aspectos que precisam ser evoluídos, né, coletivamente, e ele sabe disso, é um atleta muito consciente, e a nossa postura coletiva ela foi diferente do primeiro para o segundo tempo, então isso interfere da maneira que nós marcamos, pressionamos e jogamos. Então o fato de ter tomado gol no primeiro tempo e ter voltado para um 4-4-2 e tirado a linha de 5 nessa segunda linha foi diferente, então isso facilitou alguns movimentos, mas não foi com a intenção de espelhar, mesmo porque não foi feito isso. Ítalo Oliveira, do Arena Rubro Negra. Carpini, o Vitória teve um primeiro tempo muito abaixo, com apenas uma finalização e praticamente sem presença ofensiva. No segundo tempo, a equipe reagiu, criou mais e conseguiu empatar o jogo. O que mudou na estratégia ou na atitude da equipe para essa virada de chave e de postura no segundo tempo? Olha, nós não temos pressa de buscar a vitória e nem de buscar o ponto. A gente precisa entender como nós vamos
nos comportar e a estratégia para cada jogo. Jogar com o Fluminense no Maracanã, nós não poderíamos começar desde o primeiro minuto, marcando mais alto, uma pressão lá em cima. Foi o que eu falei no vídeo, no pós-jogo da transmissão. Muitas vezes a gente acha que a Vitória só foi jogar depois de tomar o gol. Na verdade, não. Na verdade, se tivesse 0-0, a Vitória provavelmente só jogaria assim no segundo tempo. Porque no primeiro tempo, talvez quando você vai muito pra cima, que você tenta ter a posse, foi o que aconteceu no segundo tempo, só que passou batido porque, graças a Deus, o Fluminense errou. Mas quando estava 1-0, Vitória com a bola, sem produzir tanto, o Fábio fez uma defesa difícil. Apenas isso e um chute de mosquito no meio do gol. O Fluminense teve 3 oportunidades de matar o jogo, sendo 2 na transição. Graças a Deus errou. Se o Vitória, Deus me livre e guarde, toma o segundo gol, a gente estaria tendo essa discussão? Não estaria tendo essa discussão de que tem que ir pra cima, não. Porque quando teve a bola, cedeu espaço, o Fluminense poderia ter matado. Graças a Deus não matou e a gente empatou. Mas futebol não é preto no branco, não é tão simples assim, né? Nossa ideia foi deixar o zagueiro com a bola e a gente esperar um pouco mais o nosso campo, tirar um pouco o campo e a profundidade do Fluminense, com áreas, principalmente com Canóbio. E isso aconteceu. Naturalmente, quando você baixa suas linhas para tirar a profundidade do adversário, você também fica distante do gol. Isso dificultou o aspecto ofensivo para esse volume de finalização. E era a estratégia. Nós temos 90 minutos para vencer a partida, um comportamento nos primeiros 45, outro comportamento nos 45 finais. E dentro do jogo a gente vai precisar dessas variações e dentro de cada adversário em específico. Mas eu não vejo dessa maneira que não funcionou na primeira etapa e funcionou na segunda em função de algum ajuste tático, mas foi em relação à estratégia do jogo e algumas peças individuais que deram características diferentes. Del Machado, da Rádio Globo CBN, Salvador. Carpini, o que mais valorizar no seu time nesse empate diante do Fluminense? Valorizar a sequência, o ponto conquistado, tomar o gol contra o Fluminense no Maracanã e ter a maturidade de assimilar e buscar pontuar. Isso foi muito importante. Valorizar que aqui no Vitória a gente não desiste das pessoas e é uma alegria muito grande empatar com o gol do Lucas Braga por tudo que ele passou. Eu acho que a gente entende o que é um time e começa a se tornar uma equipe quando a dor do Braga é a nossa e a gente sabe o quanto ele trabalha, o quanto ele merecia esse gol. Então aqui a gente não desiste das pessoas, nós não podemos fazer isso aqui. Nós temos um ambiente muito bom, muito saudável, de erros, de acertos, isso faz parte do processo. Então a lição é essa, feliz com o Braga, a festa que o grupo fez dentro do vestiário por Braga ter feito o gol. Então isso para mim vale mais até do que o ponto, porque a nossa caminhada é longa e nós vamos precisar de todos. Eduardo César. Essa parte da coletiva era previsível, né? Ele falar que não pode desistir de ninguém, e de fato ele tá com razão, né? Terra do canal Rubro Negro TV. Carpini, o gol aos 45 minutos mostrou que o Vitória conseguiu manter a intensidade até o fim. Como está sendo o trabalho de preparação física diante de um calendário apertado e de tantas lesões pelo Brasil? Não tem mais preparação física, só tem descanso e jogo. A gente está vindo viagem, descansa, joga, viagem, descansa, joga, viagem, descansa, joga. Não tem mais tempo de treinar. Até por isso a gente está tentando dar uma continuidade, uma sequência dentro do possível. E a minha preocupação é justamente essa, a conta vai chegar. Né? Jogos difíceis, viagens, buscar um empate aos 45 do segundo tempo aqui no Maracanã contra o Fluminense. Agora a gente volta para Salvador, chega na madrugada, uma noite de sono prejudicada. Amanhã nós já estamos na antivéspera de uma decisão da Sul-Americana e a gente cobra-se sempre do atleta essa intensidade e é humanamente impossível, tendo em vista que nós já tivemos também uma pré-temporada que praticamente não existiu. Mas enfim, isso não é muleta, é a dificuldade de todas as equipes que têm um calendário cheio como Vitória. Nós conquistamos isso, então a gente tem que criar alternativas. Para finalizar, Evelyn Santos, do Mosaico Esportivo. Carpini, desde o jogo contra o Fortaleza, o Vitória tem demonstrado uma postura mais firme, intensa e competitiva. E isso ficou evidente novamente hoje contra o Fluminense. Dentro dessa mudança de comportamento, o que tem sido trabalhado taticamente para equilibrar essa agressividade com a organização, principalmente na recomposição defensiva e nas transições ofensivas? Eu respeito a sua opinião, mas eu acho que o Vitória vem nesse comportamento desde o jogo do Flamengo. Porque às vezes a gente atrela o comportamento ao resultado. E eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que o Flamengo nós tivemos até chance de vencer a partida. Se nós somos melhores ou piores é um outro detalhe. Até em vários momentos o Flamengo foi superior. Mas vem se teve a bola de Fábio para virar, ok. Construindo um comportamento coletivo de competitividade desde esse jogo, por mais que o resultado não aconteceu. E aí na sequência, né, Argentina, Atlético Mineiro e Fortaleza. Então não podemos
como disse, eu respeito, mas nós não podemos atrelar que a virada de chave começou no Fortaleza, que só no Fortaleza correu e competiu porque nós vencemos o jogo, mesmo porque quando a gente toma o gol de empate do Fortaleza, a gente esteve muito perto de perder o jogo. Então eu analiso o futebol de uma maneira um pouco mais ampla. Entrevista coletiva com o professor Thiago Carpini encerrada. É boa coletiva de Carpini, obviamente ele teria as discordâncias dele, né? Normal, natural. Quero saber o que é que você acha. 8h30, espero você aqui no pós-jogo. Anote aí na agenda, tá voltando da linha verde, tá voltando da viagem com a família, tá em casa já. 8h30 aqui no Canto ao vivo, espero você, tá? Tamo junto, um abraço. Fui!